Olá, meus alunos do quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C, quinto ano tarde. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, tá? Hoje nós vamos para a nossa aula de história, tá? E vamos de conteúdo novo, Patrimônio Cultural dos Povos Antigos, tá? O capítulo 2. Vimos, né, na aula online, o capítulo 1. Antes de iniciar o conteúdo, vamos primeiro fazer a correção de todas aquelas páginas que foi sugerida para vocês fazerem, referente ao capítulo 1, tá? Que falamos sobre o quê? Sobre as religiões, como surgiram essas primeiras religiões, tá? Os aspectos delas, características, tá bom? Tanto das religiões politeístas como das monoteístas, tá bom? Então, vamos fazer a correção e depois vamos de conteúdo novo, ok? Material em cima da mesa, livro, caderno, borracha, para vocês conferirem, apagar aí o que tiver errado, tá bom? Se tiver a sua resposta aproximada com a que está sugerida aqui no material, não precisa vocês apagarem, tá bom, gente? Lembro das aulas que eu sempre gosto que o aluno coloque também um pouco da sua resposta pessoal, tá? Então, vamos conferir. A primeira questão, lá na página 139 do material de vocês, é para vocês fazerem o quê? Explicar quais eram as crenças, né, desses primeiros grupos humanos. Em que eles acreditavam? Lembro das aulas que tudo que eles acreditavam era em algo referente à natureza, né? Que a natureza tinha uma força maior, uma força suprema, e que eles tinham vários deuses, tá bom? Vamos lá conferir a resposta. Eles acreditavam que fenômenos naturais, como a vida, a morte, a chuva, o frio, tá? Eram todos controlados por divindades que habitavam na natureza. Conferindo aí a resposta, anotem depois, tá? Vamos lá para a questão de número 2. Em relação às crenças religiosas, que povos da Mesopotâmia, do Egito e da Grécia eram? Eles eram o quê, gente? Aí nós temos duas opções. Eles eram politeístas ou eles eram monoteístas? Tenho certeza que ninguém errou essa questão e depois justificar. Eles eram politeístas, tá? E a justificativa vocês colocam da forma de vocês. Porque eles acreditavam em vários deuses, porque eles cultuavam vários deuses, tá bom? Conferindo aí a resposta. Eles acreditavam em vários deuses ou em muitos deuses, tá bom? A palavra que você vai usar aí não vai fazer muita diferença, tá bom? Questão 3. Quantas religiões você conhece? Escreva os nomes dessas religiões e o que você sabe sobre os ritos e sobre essas tradições. Então, é pessoal, você vai colocar se você conhece 2, se você conhece 3, tá? Você pode colocar o conhecimento que vocês adquiriram, né, durante a aula sobre o surgimento dessas religiões, que foi, né, explicado para vocês na aula ao vivo, tá bom? Então, questão 3 é uma resposta pessoal, ok, turma? Vamos para a próxima página, que é a página 141. Lá na questão 4, quais são as principais religiões monoteístas? Aí você vai assinalar aquelas alternativas que forem corretas. O que é monoteístas, né? Todo mundo já sabe. Se politeísta, poli, né? Acredita em vários, muitos, em bastante deuses. A monoteísta, mono, vem de um único, tá? Então, é o judaísmo, é também o cristianismo, e falta mais uma, turma. Qual é? Islamismo, tá? Conferiu a resposta? Vamos prosseguir para a próxima questão, a questão de número 5. Indique os pontos comuns entre essas religiões, que é o judaísmo, o islamismo e cristianismo. O que é que tem de comum entre elas? Vimos isso durante as aulas, né? Elas surgiram no Oriente Médio e partem da crença de um único Deus, tá bom? Isso o que é que elas têm de comum. Questão de número 6. Preencha os quadros em branco com as letras correspondentes. Letra A para Maomé, B para cristianismo, C para judaísmo e D para Torá. Aí vamos os itens, as alternativas do outro lado, tá bom? Livro sagrado para os judeus.
Qual é o livro? Gente, está fácil, porque aí só tem o nome de um livro, né? Então, seria o quê? A letra D. Profeta fundador do islamismo. Quem é esse profeta? Só tem o nome de um aí, profeta, gente. Então, Maomé, letra A. Tá facinho essa questão. Tenho certeza que ninguém errou. Sistema de crença que deu origem às religiões, como a católica e a religião protestante. Qual é, gente? Letra B, tá? B de quê? B de cristianismo. Uma das religiões mais antigas, né, que tem como profeta o profeta Abraão. Qual é, gente? Letra C. C de quê? De judaísmo, tá bom? Completou a questão? Vamos para a próxima página, que é a 143, tá? É a questão de número 7. O hinduísmo é uma das religiões mais antigas do mundo. Indique duas características dessa religião. Eu citei aqui alguma dessas características, mas se você pesquisou e colocou outra, não precisa você apagar a sua resposta, tá bom? Gosto muito quando o aluno vai atrás, busca, pesquisa e coloca a resposta que ele encontrou, tá? Então, essas religiões, eles consideravam centenas de divindades, né, gente? Como os deuses em Brahma, em Vênus e a Ganesha, tá? Os seus preceitos religiosos eram descritos em livros, que eram chamados de Vedas, que a gente já viu isso, né? Que reúne o quê? Um conjunto de ritos, um conjunto de hinos, de crenças, de mitos, tá bom? Toda a criação sobre a natureza humana. Podemos ir para a questão 8. Qual é a base da doutrina budista, né? Em que eles acreditavam? Falamos sobre essa religião, foi bastante abordada, né, gente, durante a aula, em que muitos alunos fizeram comentários, tá bom? A base da doutrina está no relacionamento do sofrimento e em como superá-lo, né? Lembra que falei para vocês, né? Que o Buda saiu do seu castelo, do seu palácio, que abdicou de toda a sua riqueza e foi para a floresta, ficou embaixo de uma árvore, tentando se encontrar, se auto-encontrar, e foi entender o sofrimento, né? Eu expliquei tudo isso para vocês durante a aula, tá bom? Questão 9. Assinale a alternativa correta. Religião milenar indiana. O próprio nome já está indicando aí a resposta, né? Se é indiana, então a resposta é hinduísmo, né, meus amores? Vamos lá para a letra B. Nome do fundador do budismo. Ninguém errou essa daí. Siddhartha Gautama, né, gente? Ele que foi o fundador, que era um príncipe. Letra C. Livros sagrados do hinduísmo. Esses livros estão reunidos em quê, gente? Na Vedas. Letra D. Religião de culto aos orixás. Lembra que eu abordei muito para vocês? Que foi trazido pelos africanos, foi introduzido muito aqui no nosso Brasil, tá? Hoje, aqui no nosso Brasil, na Bahia e em outros lugares do nosso país todo, tem vários cultos ao orixás, né? Foi colocado aí em Iemanjá, que eu falei para vocês, que as pessoas vão, né? E levam sempre uma oferenda, tá? Então, qual é o culto Iorubá, tá bom? Ninguém errou essa, tenho certeza. Letra E. Religião de culto a diversas divindades. Qual é essa religião, gente? Hinduísmo, tá bom? Página 145. Vamos lá, pulou para a página 145, junto comigo, rapidinho. Virou o livro, página 145? Então, vamos lá. Lá na página 145, na questão 1, que ideia ao conceito de intolerância religiosa é explicada no texto. O texto está aí no livro de vocês. Não coloquei o texto porque ele é muito extenso, né? Que fala sobre o respeito às religiões e essa tolerância religiosa, tá bom? Acredito que vocês leram todo esse texto e fizeram a resposta correta. Vamos lá conferir, tá? É o comportamento de não aceitar, né? E desrespeitar a religião e a crença de outras pessoas. Acredito que vocês responderam, e muitos responderam com outras palavras, tá bom? Então, é o desrespeito à religião, né, dos outros, né? É o não aceitar a religião do outro, é o criticar, tá bom? Então, pode colocar com as palavras de vocês
E vamos para a questão 2. Ainda de acordo com o texto, o que significa tolerância religiosa? É totalmente correto usar esse conceito hoje? O que é tolerância? Está relacionado, gente, à ideia de suportar algo que não nos agrade. Não nos agrada, mas você tem que respeitar, você tem que suportar, né? Cada um fazendo a sua parte. No entanto, convencionou-se a utilizar a expressão tolerância religiosa, com o significado de aceitar o outro e respeitar também todas as diferenças, né? Diferença religiosa, diferença nas crenças. Lembro que durante a aula alguns alunos, né, deram sua opinião. Então é importante que cada um saiba respeitar a religião do outro, né? Que seja tolerante. É um termo que falta muito aqui, né? Tolerância nas pessoas. Foi esse nome tolerância, foi até um tema, gente, de prova do Enem, né? Um tema de redação. Porque as pessoas hoje, elas não toleram os outros, são impacientes, intolerantes, né? Com a religião, né? Seja com o que for. Com a cor, né, do outro, ou seja, até numa fila as pessoas são intolerantes, já querem passar na vez, né? Ou seja, é intolerância e falta também de respeito, tá bom? Pode colocar com as palavras de vocês, que eu amo quando vocês botam a resposta pessoal. Questão 3. Escreva um pequeno texto sobre as atitudes que podemos tomar na escola ou em outros espaços, né, que frequentamos e que possam contribuir para o respeito, para a aceitação das diferentes religiões. Depois elabore um conceito de tolerância de acordo com as suas ideias, tá bom? Então, você vai fazer esse pequeno texto. Não, pode ser pequeno não, viu, gente? Pode ser grande também, tá? Porque eu sei que vocês são bem espertos com isso. Então, dê a opinião de vocês, coloque sua atitude. É bom porque a professora ela não vai corrigir esse texto. Gente, mas fica a nível de conhecimento para vocês. Quanto mais vocês treinam ela, né, em produzir textos, melhor ainda para o conhecimento de vocês. Você vai pesquisando, coloca a informação que você já sabe, pesquisa outra, acrescenta, enriquece esse texto, tá bom? Que é para você ter prática na hora de produzir textos, tá? A resposta aí, pessoal. Capricho nessa produção, turma. Página 281, a gente vai lá para o plus, né, gente? No final do livro de vocês. A questão 1. Os mesopotâmicos, eles cultuavam vários deuses. E assim como os outros povos da antiguidade, eles construíram grandes templos, né? Que para eles representavam o quê? A moradia dos deuses na terra. Que eram chamados de quê? De zigurate, né, gente? Vimos isso, né? Com base na informação acima, é correto afirmar que a religião dos mesopotâmicos é o quê, gente? Politeísta, monoteísta, deísta ou ateísta? Ninguém errou essa, eu tenho certeza, né? Politeísta, tá? Zigurates, que eram grandes construções, né? A moradia dos deuses na terra era feita em lugar alto de destaque para realmente chamar a atenção. E além dos cultos religiosos, tinha ensinamentos também, tá, gente? Outros ensinamentos. Considerado Deus da sabedoria pelos mesopotâmicos, o Enki também ele foi tido como Deus de que mais, gente? Além de ser o Deus, né, da sabedoria. Era considerado como Deus da lua, Deus da mãe terra, Deus da água doce ou Deus do sol? Levando em consideração a importância dos rios, né, gente? Qual é a resposta? Letra C, tá? Ele foi considerado também o Deus da água doce, tá? Questão 2. Explique por que esses ritos funerários, eles eram tão importantes, né, para os egípcios, tá bom? Por que eram importantes para eles? O que eles levavam em conta? Como eram esses ritos funerários, né, que foi abordado na aula passada? Tinha o processo de quê? De mumificação. O que era isso, né? A gente vai ver uma aula especial sobre isso, tá bom? Eles acreditavam na vida após a morte e acreditavam que a morte era uma passagem e que depois dela as almas iriam para um tribunal e enfrentariam também um julgamento. Lembra que eu expliquei para vocês que eles colocavam também até objetos dentro das tumbas, porque eles acreditavam na vida após a morte, de que lá eles iriam precisar desses objetos, tá bom? Página 282.
É a questão de número 3. Os gregos da antiguidade, eles acreditavam em vários deuses, né? Indique a afirmativa correta sobre os deuses gregos. Qual é a afirmativa correta sobre ele? Vamos lá ver. É a letra C, tá, gente? Os deuses, eles eram imortais e muito poderosos, tá? Questão 4. Informe a principal característica que diferencia as religiões politeístas e monoteístas. Ninguém errou essa porque foi bem abordado, né, bem explanado durante as aulas. Politeístas, pode colocar com as palavras de vocês, né, gente? As religiões, eles cultuavam vários deuses, né? E as monoteístas, eles tinham a crença na existência de um único Deus. Letra B. Cite exemplos de religiões monoteístas. Foi bem abordado na aula, são 2, né? Coloquei mais coloquei as 3, tá bom? O judaísmo, o cristianismo e islamismo. Página 283, lá no Plus, final do livro, gente. Vamos lá corrigir também essa página. Questão 5. Relacione cada informação do quadro à religião monoteísta a que se refere, tá bom? Corrigi aí para vocês as informações. Nós temos as 3 religiões lá do lado, iria só marcar o X, né? Profecia sobre a vinda de Messias, Jesus Cristo, que salvará a humanidade, é o cristianismo, né? Religião que começou por volta de 610 anos com o profeta Maomé, ele escreveu suas revelações no Alcorão, é o islamismo. Livro sagrado chamado Torá, que somente pode ser aberto aonde? Nas sinagogas. Falei isso para vocês, né, durante a aula, que não é em qualquer lugar que abre esse livro, tá bom? Só nos centros judaicos, tá bom? Que são chamados de sinagogas. Então, é o quê? O judaísmo. Considero um livro sagrado, a Bíblia, né, que é dividida em Antigo e Novo Testamento, cristianismo. Abraão guiou o povo hebreu na Mesopotâmia para Canaã, a terra prometida, judaísmo, tá bom? Conferido aí a resposta, vamos para a próxima questão. Lá na questão 6, identifique e pinte a religião correspondente à informação que é dada, né, sobre ela, em cada item. Reverencia centenas de divindades, né? Qual é essa religião, gente, que tem a Ganesha, que eu expliquei para vocês, mostrei as imagens, é o hinduísmo, tá bom? Filosofia religiosa, que está escrita em 4 livros chamados de Vedas, é hinduísmo. Lá na letra C, crença em um ser supremo, né? Qual é essa crença, gente? Que eles acreditam em Olorum, tá? E acreditam também nos orixás. E Yorubá, né, gente? Que foi trazida pelos africanos. A base da doutrina está no relacionamento do sofrimento e em como superá-lo. É o budismo, né, turma? Conferido aí. Então, vamos para o nosso conteúdo de hoje, gente. Então, nós vamos falar sobre o que hoje, turma? O segundo capítulo, né? Vamos falar sobre a cultura dos povos antigos. E o nome lá está falando de quê? De patrimônio cultural. Para a gente começar, é importante sabermos o que é patrimônio, né? Qual o significado desse nome? Patrimônio. Vem de pai, de pater, que é o patriarca. E lá nos povos antigos, gente, o patriarca, que era o pai, ele era o centro, tá? Ele era o chefe mesmo. Ele tinha poder sobre os seus filhos, tá? Ele controlava, ele podia fazer o que ele quisesse com os filhos naquela época. Escolher marido, tá bom? Mandar para outro lugar, mandar para o internato, ele poderia... Era ele que mandava, tá bom? Ele era a força maior, tá? Então, turma, esse patrimônio cultural dos povos antigos, né? Que foi modificando e nós incorporamos muito desses costumes, tá? Tanto na alimentação, como a gente vai ver mais à frente, tá bom? Na arte também, que eles trouxeram para a gente, tá? Então, patrimônio vem de quê? Já expliquei que vem de pater, que é pai, né? Que é o patriarca lá no Império Romano. Ele detinha todo o poder, né? Ele dispunha dos pertences vivos. Esses pertences vivos eram os filhos deles, tá bom? Então, patrimônio cultural, a arte, a arquitetura, a literatura, a religião, as tradições, tudo isso compõe a expressão cultural de um povo. Seu patrimônio, né, cultural, tá? Forma todo o patrimônio cultural do povo. As tradições orais, os saberes, as músicas, as danças, a forma de se alimentar, tudo isso faz parte do patrimônio como cultura imaterial de uma sociedade. Vamos já ver a diferença, tá?
do material, do imaterial, tá bom? O que é o material? O material são aquelas construções, lá nos tempos antigos, né, tinham o quê? As pirâmides do Egito, os castelos, os templos religiosos, que eram os zigurates e outros templos, tá bom? Tudo isso era patrimônio o quê? Imaterial, tá bom? E o material. E o imaterial era o quê, gente? As músicas, as danças, né, as tradições, que era passado de um povo para outro. Então, a preservação desses patrimônios culturais, gente, é muito importante. E eles ajudam o quê? A conservar toda a história, toda a memória das diferentes sociedades. Gente, um povo sem história, sem memória, né? É um povo que, gente, esquecido, porque ninguém vai saber a história dele, como é que eles viveram, os costumes, as tradições, os hábitos, tá bom? É muito importante ser preservado esses patrimônios culturais. Lá no Egito Antigo, aquelas construções, as esculturas e as tumbas funerárias, elas são expressões da arte e da arquitetura antiga. Portanto, esses patrimônios são considerados de materiais, tá bom? Que são os castelos também, as pirâmides, as tumbas, todas as construções. As pinturas que são encontradas lá nessas tumbas, né, egípcias, indicam também que a música, a dança, estava também presente nessas casas e nos palácios egípcios, em forma de banquetes, em forma de festas, né? Durante essas festas tinha os rituais, as músicas, as danças, tá? E tudo isso faz parte do patrimônio cultural do povo antigo. Olha aí algumas imagens para vocês. Alguns rituais, algumas danças. Olha o ritual deles. A arte, né, importante. E lá na arte, né, no próprio arte, você está vendo também as danças, né, e os rituais, né, desenhado aí. Ele era rica a arte dele, gente. Vamos um pouco passando aí o material de vocês. Vamos falar sobre a cultura e a alimentação, né? Que muitos desses alimentos nós incorporamos até hoje, nós usamos, né? Que veio já lá dos tempos antigos. Lá no Egito, qual era a base alimentar deles? Era composta de produtos que eram derivados do trigo. Aí tinha o pão, a cerveja, havia também a ervilha, a lentilha, verduras e frutas, tinha a tâmara, melão e outros, tá? Todos esses produtos nós usamos até hoje, né, na nossa culinária. Nós usamos a ervilha, a lentilha, as verduras. Entre as populações antigas da Índia, né, tinha o arroz, a cevada e a lentilha. Eles compunham a cultura alimentar. Então, a cultura alimentar deles, né, tinha como base o arroz, a cevada e a lentilha. Assim como também as especiarias, tá bom? Quais eram essas especiarias, turma? Essas especiarias, ela gerou uma corrida, né, gente? Umas rotas marítimas, foram criadas várias rotas marítimas para ir atrás dessas especiarias que eram bem lucrativas. Quais eram elas e para que elas eram utilizadas? Era a canela, era o noz mostarda, era a pimenta, ou seja, eram várias especiarias e elas eram utilizadas na alimentação, principalmente para temperar, né, esses alimentos e para também conservar. Eles tinham um cheiro bem forte, não tem, né, gente, que nós usamos na nossa culinária hoje, essas especiarias, tem um cheiro bem forte, então fazia com que conservasse os alimentos. Principalmente a carne, né, turma? Naquela época não tínhamos geladeira, nem sonhávamos, né? E num avanço tecnológico tão grande de ter uma geladeira para conservar esses alimentos. Então, essas especiarias, a canela, noz moscada, né, elas eram utilizadas também para fazer perfumes, como também aromatizantes, tá bom? Então, eram bem utilizados e bem procuradas. Por isso que foram criadas várias rotas, né, marítimas para ir atrás dessas especiarias, né? Os portugueses começaram rapidamente, né, a fabricar as caravelas, né, para poder ir cada vez mais longe atrás dessas especiarias. Lá no hinduísmo, a vaca, gente, ela é considerada um animal sagrado. Então, é um respeito por a vaca. Eles reverenciam quando cruzam com a vaca, né, no caminho. E seus seguidores, eles não comem a carne desse animal de forma alguma, tá bom? Vamos ver agora, seguindo o material de vocês,
as trocas e heranças culturais. O estudo dos patrimônios culturais, eles nos ajudam, né, gente, a entender como era que esses povos se relacionavam entre si e como é que uma cultura pode ter influenciado outra. Essas trocas culturais começou onde, gente? Como? Lá quando iniciou o comércio, né? Essas rotas marítimas, eles iam comercializar, vender seus produtos. E lá eles faziam as trocas, tanto dos produtos, como as trocas de conhecimentos. Conhecimento em astronomia, que eles já começaram a estudar os astros, né? Eles começaram a fabricar esses instrumentos que serviam de orientação, né? Que instrumentos eram? A bússola, o astrolábio. Então, eles começaram a expandir seus conhecimentos, né? Espalhar, levavam para outros lugares os conhecimentos, né? E incorporavam outros conhecimentos. A gente sabe dos fenícios, né? Que eles trouxeram vários conhecimentos, né? Levavam, que eles expandiram muito o comércio, eles eram especialistas em comércio, eles vendiam desde o artesanato que eles fabricavam, né? A produtos como tecidos. Lembra que falei nas aulas anteriores, né? Que tinham tecidos, porque eles ficavam num local que tinham uma vegetação e tinham uma espécie de moluscos que também tinham as cores, né? Que produziam as cores, que era chamado de quê? A cor era púrpura. Então, essa tinta que eles produziam, que eles tiravam desse molusco, ele conseguiu fazer vários tecidos e espalhar os costumes de como fazer, tá bom? O Império Macedônio, que era comandado pelo rei Alexandre, ele ampliou também os domínios e divulgou a cultura grega. Então, expandiu essa cultura, tanto no Egito, como na Pérsia e na Índia, entre outros lugares, tá bom, gente? Aqui foi onde ele mais expandiu os seus costumes. Sem falar também, gente, no alfabeto que foi criado, né? Nas letras que foi criado também, que eles conseguiram expandir os seus conhecimentos, tá bom? O centro cultural do Império era a cidade de Alexandria, que ficava às margens do mar Mediterrâneo. Lembra da importância do mar Mediterrâneo, que eu falei para vocês nas aulas? Onde foi construída a maior biblioteca da antiguidade, tá bom? Que foi construir um farol. Para que era esse farol, professora? Esse farol era para orientar todas as embarcações, para guardar todo esse acervo, né, desses livros, da biblioteca que eles construíram. Olha aí o farol, gente. 120 metros de altura. Olha que construção linda. Então, essa luz do farol, ela ficava acesa em uma enorme tocha, tá? E todo mundo via de longe a importância, tá? E servia para os encontros, quando eles iam das expedições. Vamos ver os legados, né, culturais dessa antiguidade. Deixaram vários legados, né, gente? Já vimos na alimentação, na arte, né? Herdamos e incorporamos muitos aspectos, tá? Dos povos que viveram na antiguidade. Os povos do Egito, da Mesopotâmia, né? Os fenícios, tá? A concepção de democracia presente hoje no Oriente, por exemplo, tem origem onde? Lá na democracia de Atenas, né? De atenienses, que era baseada na noção de quê? De cidadania, que tinha como principal característica permitir, né, que as pessoas participassem da vida política, tivesse uma participação política nas decisões políticas, tá bom? Que naquela época tinha os plebeus que eles não podiam participar da vida política, né? Bem no começo. Depois eles começaram a reivindicar e conseguiram alguns direitos, tá bom? Pois era, turma, os plebeus, né, eles não tinham, né, esse poder de decisão política, tá bom? Então, essa concepção de democracia está presente no Ocidente, por exemplo, tem a sua democracia ateniense, que já expliquei para vocês, tá? A base do sistema de direitos, tá, de muitos países, inclusive do nosso país, do Brasil, vem do complexo de leis romanas. Que leis romanas eram essas? Gente, eram leis que eram chamadas de leis das tabas, que era um conjunto de leis que eram bem elaborados naquele período, tá bom? Vamos ver aqui, ó. Os direitos civis, por exemplo, e penais do Brasil, têm como base os direitos dessas 12 tábuas da Roma, que era um conjunto de leis, tá? Feita naquele período, na antiguidade. Lembra que falei para vocês, né, do Código de Hammurabi, que tinha um conjunto de leis? Pois era, da Constituição, pois lá naquela época, os romanos, era chamado de 12 tábuas, tá bom? Os direitos dele, que eram um conjunto de vários direitos, que eram determinados por eles, tá bom? E aí,
vocês vão responder as páginas, concluímos o nosso conteúdo, tá bom? Responda essas páginas. À medida que vocês forem respondendo as páginas, vocês vão lendo o conteúdo e se aprofundando mais, tá, turma? Então, façam as páginas 147, 149, 151, as páginas do Plus também, tá? Responda tudo direitinho e até a nossa próxima aula. Muito obrigada pela presença de vocês aí do outro lado, tá? Fiquem em paz e fiquem com Deus.